Boa noite, estamos ao vivo, iniciando mais um vídeo da nossa jornada no livro do Apocalipse. Seja muito bem-vindo, você que estará nos assistindo, nos acompanhando aqui ao vivo, e também você que nos acompanha aí depois no Facebook ou mesmo no YouTube, em outro momento que não ao vivo. É um prazer, uma honra, uma alegria estarmos juntos conversando, né, sobre a palavra de Deus nessa grande jornada que tem sido o estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos ao capítulo 16. Tá? Vamos ao capítulo 16, a primeira parte do 16. Esse é o nosso vídeo 19. E aquele esquema que você já conhece. Vai colocando aí o seu boa noite, para a gente depois registrar a nossa gratidão. Fique ligado nos vídeos anteriores, estão todos salvos. Se você perdeu algum, se alguma explicação que você vai ouvir hoje não fizer muito sentido, fique bem à vontade para você retomar um pouco daquilo que a gente já conversou. Todos os vídeos anteriores estão salvos aqui na página e também lá no canal da igreja no YouTube. E se você não entender alguma coisa, se ficar alguma dúvida aí, coloca a sua pergunta que a gente tenta resolver aqui ao vivo. Então, vamos lá? Capítulo 16 do Apocalipse, não sei se você está com a sua Bíblia aberta aí, é o capítulo que descreve o derramar das taças da ira de Deus, que representam o juízo de Deus sobre o mundo. Então, o que é importante a gente perceber quando a gente estuda o Apocalipse? O Apocalipse ele trabalha com sequências de juízos que são derramados sobre a humanidade ao longo da história. Então nós temos especialmente a sequência dos selos. São 7 selos. Nós tivemos a sequência das trombetas, 7 trombetas. E agora nós temos a sequência das taças. São 7 taças. Então, é importante para o nosso entendimento global do livro compreender que a relação, tanto interna quanto entre as sequências, não é de ordem cronológica. Isto é, não necessariamente o fato da segunda trombeta vir depois da primeira significa que na perspectiva cronológica ela será tocada, o evento relacionado a ela significa um evento posterior na história. Assim também na sequência dos selos, assim também na sequência das taças. Então, essa ordem interna não é uma ordem lógica, é uma ordem literária, não é uma ordem cronológica. E também a relação entre as sequências não é de ordem cronológica, isto é, não significa que o conjunto das trombetas acontecerá depois do conjunto dos selos, ou o conjunto das taças acontecerá depois do conjunto das trombetas. Então, na verdade, você tem o objetivo do livro do Apocalipse não é nos informar quando essas coisas irão acontecer, mas fazer a igreja, os cristãos, o povo de Deus perceber o que Deus já tem feito no mundo ao longo da história. De modo que tanto os selos, quanto as trombetas, quanto as taças, tratam-se de juízos parciais de Deus ao longo da história. Então, temos aqui alguns eixos importantes que eu queria compartilhar com vocês antes da gente entrar aí no capítulo 16 propriamente dito. Então, em primeiro lugar, essas sequências de juízos parciais, essa ênfase na justiça, o que ela quer nos mostrar, né? Que mensagem está contida nessa ênfase na manifestação da justiça de Deus na história.
Então a primeira mensagem é mostrar à igreja, ao povo de Deus, a perspectiva de Deus sobre a sociedade que vivemos. Deus não tem prazer nesta sociedade. Isso é importantíssimo entender. Na verdade, o desenrolar da sociedade, ele frontalmente vai ao encontro da vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa sociedade, e isso independe de geografia, né? Independe de eu estar na América, na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, em qualquer dos continentes, ok? Então, depende de época, seja eu estar aqui no século XXI, ou no século XVI, ou no século V, ok? Então, independentemente do lugar, independentemente da época, a sociedade humana, ela avança sob a marca do pecado, da idolatria, da ação maligna. Então, esse é o retrato espiritual que o Apocalipse apresenta do mundo, da sociedade que vivemos. Por isso a sociedade ela é chamada de Babilônia. De modo que somos alertados, né, a não nos deixarmos seduzir pelos encantos e ofertas da Babilônia. Esse é o ponto, ok? Então, a primeira lição é essa. É a lição de entender a desaprovação de Deus em relação à sociedade e alertar a igreja para ter cuidado, para não ser seduzida pelos encantos, pelas ofertas, pelas atrações e tentações da Babilônia. Em segundo lugar, a perspectiva dos juízos, né, que aparece no livro do Apocalipse, revela à igreja que a justiça de Deus não está ausente desse mundo. De modo que Deus ele se importa com o sofrimento da igreja. E ele já manifesta a justiça contra o sistema da Babilônia. Então, as sequências, geralmente, vão servir para mostrar que essa ação maligna vai aumentando de influência ao longo da história, de modo que os juízos de Deus também vão se intensificando, até culminar no juízo final. Então, como a gente viu na sequência dos selos, na sequência das trombetas, os últimos selos, as últimas trombetas apontam para o desenrolar da história, né, o desenlace da história, quando Cristo vem trazendo juízo sobre a humanidade e salvação, plenitude de salvação sobre a humanidade, plenitude de salvação para a igreja. De modo que a igreja precisa entender, né, que Deus ele não está de braços cruzados diante de toda a opressão, de toda a perseguição. Ele está atuando. Ele está enviando sobre a terra juízos parciais. Terceiro lugar, a gente tem que essa sequência de juízos revelam também um aspecto da misericórdia de Deus. Mas como, você pode perguntar, a manifestação do juízo de Deus revela a misericórdia de Deus? Bem, porque Deus, na sua soberania, no seu poder, ele poderia acabar com tudo no estalar de dedos. Porém, ele adia o juízo final e definitivo. Tá? Esse adia numa linguagem humana, numa perspectiva humana, sob o nosso ponto de vista. De modo que ele vai soltando juízos parciais, preparando a humanidade, avisando a humanidade de que está se aproximando o juízo final e dando oportunidade para que o ser humano reavalie o seu real estado espiritual. Isto é, a mensagem de cada juízo é: meu irmão, minha irmã, meu querido, é hora de abandonar a Babilônia. Desista dela, desista desse mundo, desista dos valores dessa sociedade. É hora de romper com o anticristo.
É hora de se prostrar diante de Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, enquanto há tempo. Então, veja que quando a gente estuda os livros proféticos, é assim que Deus tratava o povo de Israel. Amós, o livro do profeta Amós, capítulo 4, vai trazer um conjunto de 5 juízos de Deus sobre o povo de Israel. Após cada juízo, Deus diz o seguinte: olha, mesmo assim, vocês não se converteram, vocês não se voltaram para mim. Então Deus dá um juízo, esperava, o povo não se voltava. Outro juízo, o povo não voltava. E após 5 chances, Deus diz: não tem mais jeito. Prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. E esse encontro é o encontro do juízo, é o encontro da condenação. Essa ideia lá do profeta Amós é transposta aqui no Apocalipse para a relação do mundo com Deus. E, em quarto lugar, as sequências dos juízos nos lembram que enquanto o juízo final, definitivo, não acontecer, a igreja tem a missão, a responsabilidade de testemunhar e pregar o evangelho. O testemunho e a pregação andam de mãos dadas. Deus atrasa o grande julgamento para termos a oportunidade de levar o evangelho, de testemunhar o evangelho para todas as pessoas em todos os lugares. Então, acho que é interessante você guardar esses 4 aspectos que caracterizam as sequências dos juízos. Vou resumir e recapitular. Então, primeiro aspecto, a sequência de juízos, ela indica a presença da reprovação de Deus sobre a sociedade humana. Deus não tem compromisso em manter este mundo. É um ponto importantíssimo. Segundo lugar, a presença da justiça sobre o nosso mundo em eventos, na natureza e na sociedade. Isto é, embora esse mundo não expresse a vontade de Deus, a justiça de Deus, ela se faz presente, ela se manifesta. Deus não está simplesmente de braços cruzados vendo o Satanás agir. Em terceiro lugar, a presença da misericórdia de Deus. Deus deseja o arrependimento das pessoas. Ele manda o juízo e o juízo é parcial com esse objetivo. E em quarto lugar, a presença da igreja com a missão de testemunhar e anunciar Cristo ao mesmo tempo que tem que se manter fiel diante das pressões da Babilônia. Então, nós temos aí a presença da reprovação de Deus sobre a nossa sociedade, a presença da justiça de Deus sobre o nosso mundo, a presença da misericórdia de Deus e a presença da igreja com a missão de testemunhar e compartilhar o Evangelho. Essa é a realidade dessas sequências de juízos que falam da justiça de Deus que vai acontecendo de forma parcial, progressiva ao longo da história. Ok? Pois bem, dito isso, o que você precisa saber sobre o capítulo 16, que é a sequência das taças? Bem, esse capítulo apresenta então as 7 taças da ira de Deus. Hoje nós vamos tratar apenas das 4 primeiras, até o versículo 9. Também é interessante observar que nós já fomos apresentados às taças no capítulo 15. Então, o capítulo 15, ele funcionou como a apresentação, a introdução dessa temática das taças no Apocalipse. Então, foi o tema do nosso vídeo anterior, você pode depois dar uma conferida. Perceba também que o capítulo 16 possui um forte paralelo com o conjunto das trombetas, a sequência das 7 trombetas, que nós já estudamos, e com as pragas do Egito, aquelas pragas que Deus enviou sobre o Egito para levar
provocar a libertação, né, do povo no Êxodo. Pragas que Deus derramou sobre o Egito e sobre Faraó. Então, queria que você percebesse aí a seguinte correlação. Veja, tanto a primeira taça quanto a primeira trombeta vem sobre a terra. A segunda taça e a segunda trombeta vem sobre o mar. A terceira taça e a terceira trombeta vem sobre os rios e as fontes de água doce. A quarta trombeta e a quarta taça atinge o sol, os astros. A quinta trombeta e a quinta taça traz escuridão, trevas. A sexta trombeta, assim como a sexta taça, atinge o Eufrates, que era o grande rio que demarcava a fronteira leste do Império Romano, de onde saíram uma série de impérios contra o povo de Deus. E a sétima trombeta e a sétima taça, ela se caracteriza por uma grande voz no céu e a realização de relâmpagos, trovões, granizos e terremotos. Então, ou seja, as taças, elas desenvolvem, né, o juízo de Deus sobre as mesmas áreas ou seguindo os mesmos contornos que as trombetas. De modo que a gente pode entender as taças como uma espécie de aprofundamento dos mesmos juízos. O que reforça aquele ponto anterior de que não se trata de uma relação cronológica, mas do mesmo tema que é apresentado sobre variados aspectos. Então aqui a gente tem a mesma temática das trombetas com sob um novo olhar, uma nova perspectiva. Também é interessante observar essa relação com as pragas do Egito. Veja você, as trombetas se referem à primeira, à sétima, à oitava e à nona praga que Deus derramou sobre o Egito. As taças fazem referência à primeira, à segunda, à sexta, à sétima e à nona pragas. Então, essas relações intertextuais, né, que a gente vai percebendo dentro do próprio Apocalipse, com outros textos da Bíblia, são fundamentais. Essa é a nossa proposta hermenêutica, a maneira que a gente tem segura de compreender o texto. Então a gente está caminhando aqui não sobre teorias, sobre ideias minhas ou de qualquer autor, mas sobre as próprias relações que a palavra de Deus estabelece de forma interna. Outro ponto importante no capítulo 16, sobre as taças, é a sua finalidade espiritual. Nós conseguimos captar essa finalidade. A gente vai ver que desde o capítulo 14, nós estamos nos familiarizando com essa realidade espiritual dessa localização, né, que o Apocalipse chama de Babilônia. Então a gente vem falando de Babilônia desde lá do capítulo 14. Então o capítulo aqui 16, o 20, vai dizer que justamente o resultado das taças é castigo, é juízo sobre a Babilônia. De modo que a finalidade das taças é desfigurar, desconstruir esse sistema. Então, para quem não nos acompanhou antes, a ideia que a gente tem aqui de Babilônia não é um lugar, mas Babilônia é o sistema, ok? O que a gente chama de sociedade, mas não apenas no aspecto humano. Todas as relações, todas as estruturas. Então o pecado e a ação maligna não está apenas no coração do homem, está em todas as estruturas sociais. De modo que onde existe ser humano, onde existe sociedade humana, onde existe realidade humana, existe o sistema da Babilônia. Ok? E a proposta de Deus não é a melhoria, a reforma,
né? Deus não vai fazer um puxadinho na Babilônia. Deus vai extinguir a Babilônia e trazer novos céus e nova terra, que é um pouco do que eu vou falar mais à frente hoje. Então, o compromisso de Deus, isso é importante entender. Deus não tem compromisso em manter esse mundo. Deus não tem compromisso em manter essa sociedade. Ok? Então, é importante entender isso. Isso nos liga à perspectiva lá das pragas. Porque as taças, elas são chamadas de pragas, inclusive. Capítulo 15, verso 6. Tá? De modo que se trata, com efeito, de um juízo sobre incrédulos. Lembra que as pragas do Egito, elas não trouxeram prejuízos para os israelitas, apenas para os egípcios. Então, as taças, de alguma maneira, refletem o juízo de Deus sobre a humanidade incrédula, a sociedade incrédula. É claro que, na medida que a gente vive nesse mundo e de uma maneira ou outra a gente faz parte dessa sociedade, isso nos atinge, isso nos afeta. Afeta pessoas que amamos, afeta a realidade nossa dessa vida, mas Deus, e o Apocalipse é muito claro, direto nesse ponto, Deus não tem compromisso, não é a finalidade de Deus manter o mundo como ele está. A proposta de Deus para esse mundo é um outro mundo. Tá? E para a gente se preparar para outro mundo, a gente tem o Evangelho. Ok? Então, e também é interessante observar que depois o capítulo 17, o 18, eles vão continuar tratando desse tema da Babilônia. Tá? Então, o Apocalipse vai gastar tempo para mostrar para a gente que esse sistema está sob o juízo de Deus até chegar na sua total, né, na profecia, na descrição da sua completa destruição, que vai aparecer lá a partir do capítulo 18. Ok? Então, tudo isso para a gente entender esse cenário do capítulo 16 das taças, que é uma das sequências de juízo do livro do Apocalipse. E aí? Tranquilo? Tá acompanhando? Coloca aí o seu boa noite aí, você que chegou, que está acompanhando a gente. Já tá aí o Carlos, está com a gente. Grande Carlos, uma alegria tê-lo aqui. Grande aluno nosso lá do seminário. Está pastoreando lá região de Macaé, né? Região da Serra. Deus abençoe, meu irmão. Bem, então vamos aí ao capítulo 16 do Apocalipse. Abra sua Bíblia para a gente poder ir dissecando o texto ao longo da nossa conversa. O texto começa dizendo que houve uma voz, né? João ouve uma voz vinda do templo. Esse templo faz alusão ao texto imediatamente anterior, que é o texto do capítulo 15, versos 5 a 8, que acabou de nos informar que o santuário do céu ele se abriu e se encheu da glória de Deus. E o texto vai dizer, capítulo 15, que ninguém podia estar no templo, somente o Senhor. Logo, essa voz que se ouve no 16 e vem do templo, só pode ser a voz de Deus, a voz do Senhor. Note essa questão do templo, porque a comunidade israelita do primeiro século, ela ficou muito marcada pela perseguição do Império Romano. E o primeiro templo, ou melhor, o templo de Jerusalém, ele foi destruído pelo Império Romano no ano 70. O Apocalipse está aqui mais ou menos por volta do ano 90, 95, finalzinho do primeiro século. Então, aproximadamente uns 20 anos antes, 25 anos antes, a comunidade judaica e muitos cristãos, né? O cristianismo ele estava em Jerusalém, era formado por judeus, foi abalada com essa destruição do templo pelos romanos. E a gente vai lembrar que, para o Apocalipse, o Império Romano, Roma, representa uma concretização histórica da Babilônia. Ok? Então,
quando se fala de um templo no céu, o que é interessante? Ora, o templo da terra, a Babilônia pôde alcançar e destruir, mas o templo do céu ele continua aberto. O templo do céu, as forças da Babilônia não podem alcançar. Ele está aberto e continuará. E nele nós podemos adentrar por intermédio da mediação de Jesus. E é desse templo celestial que sai a voz de Deus para exercer o governo sobre o mundo. Então, essa voz ela autoriza, ela ordena o derramar das taças da ira de Deus. É possível que essa imagem das taças diga respeito a vasilhas que eram usadas no templo, lá no cerimonial do templo, aquele templo que foi destruído, para o oferecimento do incenso. O incenso, por sua vez, tem conexão com oração. Há desse modo uma correlação entre a oração que sobe para Deus, como a fumaça do incenso, e o conteúdo da taça que é derramado. Nós vamos explorar mais isso adiante. Também já indiquei anteriormente, em outros vídeos, que essa imagem da ira de Deus sendo derramada como um líquido jorrando, ela é tirada do Antigo Testamento. Em torno de 30 vezes o Antigo Testamento vai fazer menção à ira de Deus sendo derramada. Para dar um exemplo, né? Jeremias capítulo 7, verso 20 vai dizer assim: portanto, assim diz o soberano Senhor, a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os animais, sobre os homens, sobre as árvores do campo, como também sobre todo o produto do solo. Ela arderá com fogo e não poderá ser extinta. Então, a ira de Deus sendo derramada, não só sobre a humanidade, mas sobre toda a criação. Jeremias. E aí, o conteúdo da primeira taça, ele vem sobre a terra e atinge especificamente os incrédulos. Ou na linguagem do Apocalipse, como está aí, aqueles que trazem a marca da besta e adoraram a sua imagem. É interessante observar aqui, né, sempre, embora a gente tenha falado isso já diversas vezes, apesar de, sob o risco de ser repetitivo, acho importante, observar o caráter simbólico desse sofrimento causado pelas taças. Aqui nós temos a realidade das úlceras, dores muito fortes, causadas sobre esses seguidores de Satanás, seguidores do anticristo. Essas dores, essas úlceras, podem até ser dores físicas, tá? Mas também podem ser dores emocionais, podem ser angústias espirituais, ok? Então, o importante de alguma forma, é parte do juízo de Deus sobre a humanidade incrédula, experimentar dor, angústia, sofrimento, ok? A segunda taça, ela derrama a ira de Deus sobre o mar. Veja, quando a gente pensa, né, nesse contexto de que as taças estão sendo derramadas sobre a Babilônia, e aí a gente vai lá no capítulo 18, veremos que esse castigo, esse juízo de Deus sobre o mar, não está se pensando apenas no mar em si, né? Obviamente, estritamente falando, né, não há nada de pecaminoso, diabólico, né, nessa parte da natureza que nós chamamos mar, oceanos, água salgada. Então, qual é a ideia ali? A ideia é que o transporte marítimo, né, todo o comércio marítimo, ele serviria como sustento econômico para a Babilônia, numa imagem, numa metáfora que naturalmente foi tirada da realidade do Império Romano. Então veja no capítulo 18, verso 19, o que se diz? Lamentando e chorando, gritarão o seguinte: ai, a grande cidade da Babilônia! Graças à sua riqueza,
Nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. E agora, em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Então, essa ideia de comércio, né, de sustento econômico da Babilônia é importante aqui no contexto. Porque o sistema do mundo ele se baseia em riquezas. O capítulo 18 vai mostrar de forma muito clara que Satanás comercializa tudo, inclusive vidas humanas. Basta você pensar nos diversos tipos de escravidão e exploração que existem hoje. Né? Exploração de vidas, trabalho escravo, meninas que são vendidas, né, como escravas sexuais, o tráfico de pessoas humanas. Então, você tem essa realidade aí na movimentação econômica da nossa economia. É o aspecto Babilônia do comércio que a gente vive. Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado para não idolatrar, ok? Não idolatrar a economia ou o bem-estar econômico. A nossa salvação não está na economia. A nossa salvação está no Senhor. Ok? Então é claro, óbvio que a gente precisa, como cidadãos desse mundo, lutar, né, pela justiça e pelas relações justas, corretas, né, e batalhar por instaurar, né, essa justiça em todas as gerações, sejam elas humanas, econômicas, enfim, sociais. Mas não podemos nos iludir. Ok? Não podemos nos iludir. A nossa salvação não está simplesmente no mero desenvolvimento da economia. Então a ideia aqui da segunda taça é que Deus ele vai fazendo ruir as bases dessa sociedade idólatra. Tá? Pensa, por exemplo, na realidade da escravidão dos egípcios, dos judeus no Egito. Então, os judeus, os israelitas eram mão de obra escrava. E era uma mão de obra que fazia a economia egípcia girar. Então, havia uma escravidão com uma finalidade econômica. Tá? Então, quando Deus liberta os israelitas, Deus está não apenas atingindo a nação, mas a própria base de sustentação daquela economia. Agora, esse juízo da segunda trombeta, da segunda taça, que cai sobre o mar, ele também pode significar, simbolizar, como outros lugares em Apocalipse, o juízo de Deus sobre as forças malignas. Nós já vimos aqui algumas vezes que o mar, na mentalidade da época, da cultura da época, ele representava o lugar das forças malignas do mar. Né? As pessoas não sabiam onde era, digamos assim, né? Até onde os mares iam. Então se imaginava que depois de uma longa extensão havia um abismo. E dentro desse abismo existiam monstros, dragões, feras, tá? Monstros marinhos. Então, essa ideia do abismo no fim do oceano é tirada para representar o lugar de onde vêm os demônios, as forças malignas. Então, o juízo de Deus sobre o mar poderia ser lido na cultura da época também nessa perspectiva. A terceira taça, ela é derramada sobre os rios e as fontes de água. E aí há uma menção interessante sobre o anjo das águas. Né? O anjo das águas. Veja que interessante. Por quê? A religiosidade pagã, né, isto é, a religiosidade não cristã, em suas diversas manifestações, sempre desenvolveu o entendimento de que cada parte da criação é governada por uma divindade. Assim,
a mitologia greco-romana da época, né? Então, como também as religiões de matriz africana presentes aí na nossa sociedade. Então você tem um Deus para o mar, você tem um Deus para as florestas, você tem o Deus do sol, a Deus da noite, o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, né, o Deus do amor. A perspectiva bíblica é que todo o universo foi criado por um único Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Mas não apenas isso. O pecado, ele não retirou a criação do domínio do Senhor. Então, muitas narrativas mitológicas trazem a ideia de um Deus criador, só que aí, por algum motivo, o mal entrou no mundo e essa criação, ela se rebela, ela se afasta do Criador original. Essa não é a perspectiva bíblica. O mundo, apesar do pecado, continua debaixo da soberania e do governo de Deus. Deus é, em última análise, o Senhor das florestas, dos animais, das águas, dos rios, do sol, da lua, das estrelas. Ele é o único Deus eterno, todo-poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando se fala do anjo das águas, qual é o ponto, né? O Apocalipse, ele trabalha a perspectiva de que esse governo de Deus sobre o universo, sobre a criação, ele é exercido por meio de anjos. Os anjos são como que encarregados de Deus. No último vídeo eu chamei os anjos de estagiários. Vamos dar uma promovida aqui nos anjos. Então, os anjos são uma espécie de encarregados, gerentes, supervisores. Então a gente viu lá nos capítulos 2 e 3 que eles atuam sobre as igrejas. Eles representam as igrejas diante de Deus. No capítulo 14, verso 8, temos o anjo que atua sobre o fogo. Aqui temos o anjo que tem poder sobre as águas. Então esses poderes são poderes delegados. Os anjos atuam sob a ordem e supervisão de Deus. Anjo não tem poder em si nenhum. E é exatamente por isso que eu não tenho que cultuar anjos, procurar o auxílio de anjos, pedir o socorro de anjos. Eu tenho que pedir o socorro de Deus. Se Deus quiser usar um anjo para me socorrer, é a economia dele. Ele dá ordem dos anjos, eu não. Ok? Então a Bíblia não ensina em nenhum lugar a gente pedir o auxílio ou socorro de anjos. A Bíblia nos pede para buscar o auxílio do Senhor. Então, essa meio que um parênteses aí sobre essa relação de Deus da criação e dos anjos. Aí a gente vai para os versículos 5 a 8, porque nós temos aí um comentário poético, uma poesia, um hino, um texto que vai exaltar, vai enaltecer a realidade da justiça de Deus. Esse momento poético, esse momento de louvor, ele primeiro é do anjo das águas, depois é por meio de um coro celestial presente no altar dos céus. Funciona como uma espécie de peça, uma peça teatral. Os eventos, isto é, as taças, estão acontecendo no palco e há um coral atuando entre as cenas que oferece de uma forma musical a interpretação do drama. Então a pergunta é: qual é o significado desses anjos derramando essas taças sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios? A explicação encontra-se nesse hino cantado. É uma estratégia do livro de Apocalipse. Todas as vezes que encontramos um louvor a Deus, esse louvor funciona literariamente para explicar o sentido espiritual dos eventos relacionados, interligados. Então, o que esse hino fala? Esse hino celebra a justiça de Deus, pois Deus está julgando esse mundo. Essa sociedade que perseguiu o povo de Deus. Então, a ênfase aqui está na justiça de Deus.
E essa justiça de Deus é um ponto importante que nós devemos pensar lá em perspectivas, em aspectos dessa justiça de Deus. Primeiro, essa justiça em relação ao próprio Deus. Veja, Deus ele é 100% justo. Deus ele é 100% justiça. A justiça faz parte da essência de Deus. Deus é totalmente santo. Se Deus, veja bem, se Deus não pune a injustiça, ele compactua com ela. Concorda? Um rei que ignora as leis é um rei incoerente, para não dizer corrupto. Seria, no caso de Deus, um Deus injusto. Um juiz que não pune as injustiças é um mau juiz. Então Deus ele estabeleceu as regras da criação e ele não pode dizer, olha, eu agora botei essa regra aí e não importo mais com ela. Tá? Então, quando Deus ele manifesta a sua justiça, ele está honrando a própria justiça dele. O que Deus faz? Deus ele faz como que um balanço entre a justiça dele com a sua graça. Porque Deus também é 100% amor, 100% graça. Então, como é que a gente resolve esse paradoxo de Deus ser 100% justiça e 100% graça, 100% amor? Através de Jesus. Né? Jesus, né, e essa é a beleza do Evangelho, Jesus na cruz se encontram a justiça divina com o amor divino. E ali, Cristo tomou sobre ele toda a justiça de Deus que era contra nós, porque éramos pecadores. E, através de Cristo, nós temos acesso à experiência do amor de Deus. Então, através da fé, eu sou justificado. Através da fé, eu experimento a renovação, a reconciliação do meu relacionamento com Deus. Então, Deus aplicou a sua justiça na cruz, revelou o seu amor na cruz, e ele vai parcelando o juízo final, vai adiando a execução desse juízo, com o intuito de levar pessoas ao arrependimento. Então, esse é o aspecto da justiça de Deus em relação ao próprio Deus. Há também a justiça de Deus em relação ao povo de Deus, que é um dos temas principais do Apocalipse. A justiça de Deus em relação ao seu povo. Por quê? Do ponto de vista bíblico, tudo que se faz contra o povo de Deus, note, tudo que se faz contra o povo de Deus, tudo que se faz contra a igreja de Jesus, se faz contra o próprio Deus. Jesus vai dizer assim, aquele que lhe dá ouvidos, está me dando ouvidos. Ou seja, aqueles que dão ouvidos aos discípulos, estão dando ouvidos ao próprio Jesus. Aquele que rejeita os discípulos, está rejeitando o próprio Jesus. Mas aquele que me rejeita, rejeita mais. Rejeita aquele que me enviou. Então há uma conexão aí. Isto é, quem rejeita os discípulos, quem rejeita a igreja, aqueles que foram enviados pelo Senhor, rejeita o próprio Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita o próprio Deus. Observa. Tá? Já no Antigo Testamento, através dos profetas, Deus indicou a punição sobre aquelas nações, aqueles povos que se colocaram como inimigos do povo de Deus, que naquele caso era o povo de Israel. Por exemplo, um texto interessantíssimo de Sofonias, capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim, ouvi os insultos de Moabe, as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território, o território do meu povo. Por isso, diz o Senhor, eu juro pela minha vida, Moabe se tornará como Sodoma.
os amonitas como Gomorra. Já vimos isso aqui, hein? E o texto continua. E eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível com eles, quando destruir todos os deuses da terra. Então, veja, o texto fala contra os moabitas e os amonitas, que zombaram, que ridicularizaram o povo de Deus. E Deus vai dizer, olha, isso que vocês fizeram contra o meu povo, eu vou retribuir a vocês. Então, essa ênfase é uma ênfase central no Apocalipse. Né? Se aqueles que obedecem a Deus estão sendo oprimidos e o mundo zomba, persegue a igreja, oprime a igreja, onde está a justiça divina? Lá no capítulo 6, né, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram, clamavam ao Senhor dizendo, até quando, soberano? Até quando esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Entende? Então, quem está no céu, pessoas que morreram em Cristo, tá? Claro que é uma linguagem metafórica, tá? A ideia é que há um clamor daqueles que são perseguidos, mortos pela palavra, para que Deus manifeste a justiça dele nessa terra. Então, o livro do Apocalipse ele vai caminhando nessa expectativa. Né? Isso vai ficando cada vez mais claro. Apocalipse 19, 2 vai dizer o seguinte, verdadeiros e justos são os juízos do Senhor, porque ele julgou a grande meretriz, a Babilônia. Então, a Babilônia é chamada de prostituta, meretriz. Deus julgou esta meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou, observe a expressão, vingou o sangue dos seus servos. Então a punição contra a Babilônia é a vingança de Deus pelas injustiças causadas ao povo dele. Também o texto do capítulo 18, 19 e 20 vai dizer assim, ai, a grande cidade, as pessoas lamentam, as pessoas choram porque a Babilônia está sendo destruída. Vai dizer, graças à sua riqueza, todos prosperaram. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Celebre o que se deu com ela aos céus. Então, de um lado, a humanidade lamenta, chora a queda da Babilônia. Do outro, os céus celebram. O texto vai dizer, celebrem, ó santos, celebrem, ó apóstolos, celebrem, ó profetas, porque Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez com vocês. Ok? O próprio Jesus, lá em Mateus 23, fez essa sinalização. Veja só. Por isso, Jesus disse aos discípulos, né, e ao povo de Israel, estou enviando profetas, sábios e mestres a vocês. Só que a um vocês matarão e crucificarão. Outros vocês açoitarão. Outros vocês perseguirão de cidade em cidade. E assim, observe, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Compreende? Então, eles perseguiram aqueles que Deus enviou e sobre eles recairia o sangue desses que foram perseguidos por eles. Então, essa perspectiva da retribuição também é uma perspectiva importante, porque a justiça no Antigo Testamento ela é entendida nessa linha da retribuição. Devemos receber na proporção do que fazemos, do bem que fazemos, do mal que fazemos. O que quebra isso? O que quebra essa sequência? É o perdão de Deus, a graça de Deus em Jesus. Porém, o que faz a Babilônia? A Babilônia não se arrepende da sua idolatria, rejeita o perdão de Jesus e continua fiel ao anticristo. Logo, porque eles derramaram o sangue dos servos de Deus, eles terão que beber sangue.
é o que diz o texto. E aqui, claro, não é uma imagem, é uma figura de linguagem para mostrar que eles vão receber na proporção do que fizeram. Veja o exemplo dos egípcios, né, lá na realidade das pragas. No início da história, a gente vai ver o livro de Êxodo contar que o faraó mandou matar todos os meninos judeus. Nessa, Moisés quase que foi morto. Porém, tem toda aquela história, né, da mãe dele e da irmã que fazem uma estratégia para poder poupar o menino, e ele acaba, pela providência de Deus, no palácio de Faraó. Mas quantos israelitas, quantos meninos israelitas morreram? Depois Deus vai dar a paga. A paga vai ser a décima trombeta, aliás, a 10ª praga, quando os primogênitos dos egípcios, todos eles morrem. Então você vê que essa retribuição, inclusive, ela é um pouco atenuada, porque os egípcios mataram todos os meninos que nasciam das mulheres hebreias. Deus castigou apenas os primeiros filhos dos egípcios. Então existe uma lógica de retribuição. Isaías 66 vai dizer assim: ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Então, eu sei que às vezes pode criar uma dificuldade para a gente, porque a gente tem uma imagem de Deus, né, do amor de Deus, que obscurece esse lado da justiça de Deus. Tá? Agora, não é a imagem bíblica, não é a imagem do Apocalipse. Capítulo 18, versículos 5 e 8 do Apocalipse, diz assim, vou ler para você: pois os pecados da Babilônia, então está se falando dessa realidade, acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Vê a questão do luxo, da glória, da economia, dos prazeres desse mundo. Em seu coração, diz o texto, a Babilônia e os habitantes dela se vangloriavam, dizendo: estou sentada como rainha, jamais terei tristeza. A Babilônia se vangloriando da sua condição. Por isso, o texto diz, capítulo 18, num só dia as suas pragas a alcançarão. As pragas de Deus, o juízo de Deus, as taças. A morte, a tristeza, a fome, o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então, capítulo 18, também verso 20, vai dizer: celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, celebrem, ó profetas, porque Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez. Então, essa perspectiva da retribuição é muito importante. Sempre lembrando, Deus, ele atrasa o juízo final. Todo esse texto, toda essa mensagem, ela é compreendida e anunciada antes do juízo, para que as pessoas tenham tempo de se arrepender. Então vivemos o tempo da misericórdia, vivemos o tempo da ação da igreja. Mas Deus está indicando, esse dia da justa retribuição chegará. E no julgamento do Senhor, não há injustiças. O problema dos incrédulos, tá, do mundo que a gente vive, é que eles construíram uma sociedade baseada em justiça. Porque a justiça, segundo eles, Deus nos julgará de acordo com a justiça que ele estabeleceu no universo. A criação é dele.
O universo é dele. As leis são dele. Precisamos da justiça de Deus. Porque nesse mundo, veja, mesmo quando recebemos justiça, ela chega para a gente de uma forma imperfeita. Vamos dar um exemplo, né? Alguém tira a vida de uma pessoa próxima a você, alguém que você ama. Alguém tirou a vida de alguém. Bem, aí isso vai para a justiça. No primeiro nível, você pode estabelecer alguma coisa do tipo, olha, não houve intenção, não foi algo doloso e tudo vai resultar, né, em uma indenização. Então a pessoa vai ter que pagar você, a sua família, né, um valor aí, uma pensão, um valor reparatório. Ou no outro nível, além disso, ou em substituição a isso, a pessoa pode ir para a prisão. No nosso país, não existe prisão perpétua, mas vamos supor que ainda existe essa categoria. Então não apenas a prisão, mas ela vai passar o resto da vida na prisão. Uma prisão perpétua. Nosso país não tem pena de morte, mas ainda que tivesse, né? Então, digamos que a pessoa fosse condenada à morte. Então, ela perderia a vida porque ela tirou a vida de alguém. Nada disso trará a vida da pessoa que morreu de volta. Então, toda a justiça humana, mesmo quando essa justiça é feita, ela é imperfeita. Agora, você procura depois, né? Faz só um apanhado, uma pesquisa, para você ter uma ideia da quantidade dos crimes que no Brasil são solucionados, né? E se descobre a razão, né, pela qual esse crime aconteceu e o referido criminoso é condenado. Então nós vivemos num mundo de justiças imperfeitas, da ausência de justiça. E é por isso que nós necessitamos, nós precisamos da plenitude da justiça de Deus. Bem, para a gente caminhar para o fim, chegamos à quarta taça, né? A quarta taça, ela cai sobre o sol. Tá? E aí é interessante observar que ela provoca um calor intenso, tudo mais, que também tem a ver com um sofrimento metafórico, mas é interessante notar a reação, né? Porque a reação da humanidade incrédula é blasfemar contra o nome de Deus. Então veja, apesar do sofrimento, o texto vai dizer, eles se recusam a se arrepender e glorificar a Deus. Ao contrário, eles blasfemam contra Deus por causa do juízo. Blasfemar é insultar Deus, é insultar o nome de Deus. Então veja, isso mostra a intenção de Deus, quer dizer, Deus ele permite o juízo parcial, ainda não definitivo, para que as pessoas se voltem para ele. Mas o texto nos informa que mesmo com esse juízo, a humanidade, de um modo geral, não se volta para Deus. A gente compara aqui com a sexta trombeta, que tem o mesmo desenho, né, dessa quarta taça. Vai dizer que um terço da humanidade, lá no capítulo 9 do Apocalipse, um terço da humanidade foi morta pelas pragas do fogo, fumaça, enxofre. Só que aqueles que não morreram, que sobreviveram aos juízos, não se arrependeram. Não pararam de adorar os demônios. Não pararam de... Isso, o texto está assim, tá? Não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Ídolos que não podem ouvir nem andar. Eles não se arrependeram dos seus assassinatos. Não se arrependeram das suas feitiçarias. Não se arrependeram da sua imoralidade sexual. Não se arrependeram dos seus roubos. Capítulo 9, 18 a 21. Então, por que o texto diz que eles não se arrependeram? Porque o propósito de Deus era o arrependimento deles.
mas a humanidade vai se aprofundando, se afundando nesse sistema maligno da Babilônia. Muitas vezes o sofrimento não resolve o problema da incredulidade, né? Deus pesa a mão, mas isso não resolve. Em contrapartida, os salvos, eles reconhecem os caminhos de Deus como justos e verdadeiros quando passam por provações. E é curioso notar, né, que, em certo sentido, a reclamação dos incrédulos, ela tem ela procede, né, porque é Deus quem tem o poder sobre as pragas. Todo o processo é dirigido por Deus. Então eles, de forma correta, identificam da onde vêm elas, mas eles não se quebrantam diante do Senhor. Bem, é interessante também a gente notar que esse processo de juízo das taças, assim como das trombetas, eu falei isso lá, vou repetir aqui, que atinge a criação, ele indica a finitude desse universo para a implantação do outro. Tá? Então a sequência das taças é terra, mar, rio, sol. Indica que a velha criação está se desfazendo. A teologia bíblica ensina que as consequências espirituais da queda também atinge a criação. Deus está preparando uma nova criação. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do 9, diz assim: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente, está sendo paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha o tema aí, desse atraso do juízo de Deus na perspectiva do arrependimento. Só que ele vai dizer, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. A terra e tudo que há nela será desnudada. Olha isso. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Está falando para crente. Que vocês vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. O crente deseja esse encontro. Naquele dia, ele continua, os céus serão desfeitos pelo fogo, os alimentos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Olha como a palavra de Deus ela é fantástica, sensacional, maravilhosa. Então, 2 Pedro está falando a mesma coisa do Apocalipse. Por isso que a visão final do Apocalipse, qual é? A realização, a chegada de novos céus e nova terra. Porque vai dizer no capítulo 21, os primeiros céus e a primeira terra passaram. Então a nossa esperança é de uma outra realidade. A nossa esperança não é a manutenção desse mundo. A nossa esperança é em Deus trazer um novo mundo. E enquanto isso, nós caminhamos fiéis ao Senhor e pregando a palavra dele. Amém, queridos? Deus abençoe. Que bom, né? Que bom conversarmos sobre a palavra de Deus. Já são 9h10. Passamos aí 10 minutos do nosso horário programado. Se você não colocou seu boa noite, é hora de você colocar aí seu boa noite para a gente registrar a nossa gratidão, a sua presença com a gente hoje, né? Então, agradecer aí a presença marcante, né? Sempre presente do Alan, da Andresa, Priscila, Rogério, Ana Paula, a Denise, a irmã Dilza, o Carlos e a Roseli, a Vilma, a Deusa, Eliane, muito bom tê-la aqui, Eliane, com a gente, Renata, Simone, pode deixar que eu mando um beijo para todas as meninas, Dilza. O Carlos, pastor Carlos, o Flávio, Mateus, Luiz Ângelo, o Edson, grande Olívio está aí com a gente, Deus abençoe, Olívio. Simone também, sempre aí com a gente. E a Ana Paula colocou uma pergunta aqui grande aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui.
Existe também alguns que estão dentro da igreja e também se contaminarem com esse mundo, eles sofrerão esse juízo se não se arrependerem. Deus pode estar mandando esses juízos atuais como despertar para esses dentro da igreja? Então, Ana Paula, tentando ser rápido e objetivo, primeiro, estar dentro da igreja não significa estar espiritualmente convertido e salvo, ok? Então, fazer essa distinção. Então, as taças acentuam o juízo de Deus sobre a realidade incrédula da nossa sociedade. Agora, há pessoas que estão dentro das igrejas, que são religiosas, que são evangélicas, enfim, que participam de grupos cristãos, mas ainda são incrédulas. Não foram transformadas espiritualmente. Lembra da parábola do joio e do trigo. Então, esse é um ponto. Tá? E, em segundo lugar, eu acho que, pensando na igreja no sentido de pessoas de fato convertidas, eu entendo que também esse cenário de condenação sobre a sociedade é um despertar para a igreja. Porque uma boa parte da igreja, basta a gente ver todo o segmento de teologia da prosperidade que instalado aí no nosso cristianismo, existe um grande segmento da igreja que idolatra o status desse mundo, que valoriza o que esse mundo tem a oferecer, que se senta nas riquezas da Babilônia exatamente como a Babilônia maligna é descrita aqui. Então, é um chamado, de fato, à condenação. E foi um dos pontos que eu falei no início do vídeo. Tá? Todo o Apocalipse é escrito para a igreja. Ok? O Apocalipse é escrito para a igreja. Então, o que está se dizendo para a igreja? Que Deus não aprova, ele reprova, ele desaprova a realidade dessa sociedade, inclusive econômica. Tá? Então, não entrando numa coisa aqui que é muito complexa, que não dá para nesse espaço, mas há uma idolatria, uma valorização de uma sociedade, de uma riqueza, de uma prosperidade, de um bem-estar econômico que não corresponde ao que está na palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é pessimista com o desenvolvimento da sociedade. Isso não significa que eu, como cristão, não devo trabalhar, já falei isso várias vezes em vídeos anteriores, para o melhor desenvolver da humanidade. Enquanto cristão, eu devo honrar a Deus com a minha profissão, honrar a Deus com o meu conhecimento, praticar o amor, a caridade, servir a Deus com excelência onde eu estiver. Agora, de um modo global, a esperança da igreja não está na sociedade. Então, esse é um ponto importante. Tá bom? Então, e aí, assim, se eles não se arrependerem, vão sofrer o juízo de Deus. Bem, se qualquer um que não se arrepender, qualquer um que não tem Cristo no seu coração, estará experimentando, já está experimentando na realidade, porque a gente já viu isso. Esses juízos estão acontecendo. Eles já são contemporâneos. Eles já fazem parte da realidade humana. Ok? Então, é isso. Daniele chegou agora, Daniele. É 8 horas, Daniele. Entendeu? Agora já é a hora do amém. Tá bom? Um abração, um beijão, Deus abençoe. E fica aí o convite para assistir nas próximas. E todos os nossos vídeos da nossa série, eles estão salvos aqui na página da igreja e também lá no canal da igreja no YouTube. Um abraço, Deus abençoe, boa noite. Se Deus quiser, na quarta-feira estamos juntos novamente na continuidade do capítulo 16. Muito obrigado.